Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Manual de Epicteto, A Arte de Viver Melhor, de Epicteto. Bom, e esse livro era o último que faltava ali então para eu trazer aqui para o canal do box Grandes Mestres do Estoicismo, que é composto também então pelo livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, e Meditações de Marco Aurélio, sendo que em ambos os casos já tem vídeo aqui no canal, e o último então que faltava eu trazer aqui era esse de Epicteto. E eu acho que diferente dos outros dois, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é exatamente a origem de Epicteto, né? Porque ele começou como um escravo, mas mesmo durante ali o seu período de escravidão, ele procurou então viver, né, através ali seguindo as virtudes. E após a sua libertação, então deixando de ser um escravo, ele tomou conhecimento do estoicismo e passou então a levar todas as suas virtudes e os ensinamentos, né, do estoicismo para frente, chegando a criar uma das escolas, né, de filosofia, de estoicismo da época, o que fez então com que Epicteto ficasse marcado na história como um dos grandes nomes do estoicismo, tendo influenciado bastante o próprio Marco Aurélio. E outra coisa que eu achei interessante é como Epicteto não tinha o costume de escrever ali os seus ensinamentos, assim como Sócrates. Então, assim como Sócrates, a maioria das coisas que nós temos, né, desses autores não foram eles que escreveram, mas sim alguns de seus discípulos. No caso de Sócrates, então, foi Platão, né, que escreveu muitas das coisas do autor. E no caso de Epicteto, esse próprio livro aqui, então, ele foi escrito por um de seus discípulos, que foi o Flávio Arriano. Então foi inicialmente através dele, né, que esses ensinamentos então foram passados para frente, chegando até nós. Bom, e como consta no próprio título do livro, né, A Arte de Viver Melhor, o autor aqui, o Epicteto, ele vai abordar diversos aspectos da vida de uma pessoa, tentando mostrar qual seria a melhor forma de lidar, né, com cada uma dessas questões, sendo coisas boas ou não, mas como nós devemos nos portar então frente a esses eventos, né, frente a essas questões. E eu acho que o principal ensinamento aqui de Epicteto é fazer com que a gente consiga discernir, então distinguir sobre aquilo que nós temos poder ou não, sobre aquilo que está ao nosso alcance, né, de fazer alguma coisa para mudar aquela situação, ou seja, que nós temos responsabilidade nisso, ou por outro lado, aquelas coisas que por mais que a gente queira que elas mudem, né, e que elas fiquem à nossa mercê, então subordinadas à nossa vontade, não necessariamente nós temos todo o poder para influenciar essas coisas. E aí, sobre esse assunto, eu separei aqui o primeiro aforismo do livro. Entre as coisas que existem, há aquelas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. As subordinadas a nós são o pensamento, o impulso, o desejo, o evitar e, em síntese, todas as operações que executamos. As não subordinadas a nós são o corpo, os bens, a reputação, os cargos e, em síntese, tudo aquilo que não são operações que executamos. Some-se a isso que as que estão subordinadas a nós são naturalmente livres, desimpedidas, sem obstáculos, ao passo que as que não estão subordinadas a nós são frágeis, servis, sujeitas a impedimentos, estranhas. Lembra-te, assim, que, se consideras livre aquilo que é naturalmente servil e próprio de ti, aquilo que é estranho a ti, te verás diante de obstáculos, sofrerás aflição, perturbação e incriminarás os deuses e os seres humanos, ao passo que, se consideras teu apenas aquilo que é teu e o que é estranho como o que é realmente estranho, nada ou ninguém jamais te constrangerá. Nada ou ninguém te tolherá, não incriminarás ninguém, não encontrarás alguém para acusar, nada farás que não queiras, ninguém te prejudicará, não terás inimigos. Com efeito, nada de prejudicial te atingirá. Portanto, com tantas coisas importantes em vista, lembra-te que não deves poupar esforços para alcançá-las. Entretanto, deves abrir mão inteiramente de algumas e, de momento, adiar outras.
Um outro trecho que eu achei interessante é onde o Epicteto ele demonstra que não são os problemas que nos perturbam, é a nossa interpretação, a nossa visão em cima então dos problemas que faz com que nós fiquemos, né, com esse sentimento ali de perturbação. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. Por exemplo, a morte nada tem de amedrontadora, pois assim também não pareceu a Sócrates, mas o parecer sobre a morte é que é amedrontador. E esse mesmo ponto vale para as ofensas, por exemplo, né? E aqui eu separei um outro trecho, então, que remete bastante ali tanto a Sêneca quanto a Marco Aurélio, né? Em cada um dos livros já citados aqui no vídeo. Lembra que não é aquele que te insulta ou aquele que te agride os agentes da violência, mas sim a tua opinião de que eles são violentos contigo. Por conseguinte, quando alguém te provoca, saiba que foi tua própria opinião a responsável pela provocação. Assim, empenha-te em primeiro lugar em não ser levado pela ideia e a impressão que tiveste. Com efeito, uma vez que ganhes tempo e um prazo para refletires, será com maior facilidade que te tornarás o senhor de ti mesmo. Bom, eu gostei bastante aqui dessa leitura e eu arrisco dizer que nesse box dos grandes mestres do estoicismo, esse livro ele é o mais acessível, sabe? Ele é a que tem, acho que a linguagem mais simples e os ensinamentos mais diretos. Então eu colocaria esse livro aqui então como a porta de entrada, né? Seja para esse box ou seja para os próprios conceitos do estoicismo em si, que eu também enxergo como uma excelente porta de entrada para a filosofia de uma forma geral, já que o estoicismo ele é mais relacionado ali com a vida prática, né? Bom, e para fechar aqui então o vídeo, eu separei um outro trecho onde o autor ele vai fazer uma distinção ali entre as pessoas vulgares e os filósofos. Postura e caráter da pessoa vulgar. Jamais espera um benefício ou um dano de si mesmo, mas sim de fonte externa. Postura e caráter do filósofo. Ele espera todo benefício e dano de si mesmo. Bom, fica aqui então a minha resenha e recomendação do Manual de Epicteto. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário ou opinião que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!